A Encruzilhada das Almas. Temporada 2. Vídeo 5. Capítulo 13. Na praça, descia do caminhão de Salvador Petroni uma encomenda inusitada. "Ei, olhe lá!" exclamou Romildo na calçada do Místicos. "Que bodega é aquela que está descendo do caminhão?" "Parece uma caixa enorme", disse Ganimedes, enquanto tirava o avental para chegar até a rua e ver com sua própria vista um enorme trambolho, com mais de 2 metros de altura, por 1,5 de largura. "Parece até um banheiro", comentou Romildo. "Deve ser uma cabine telefônica", devolveu Ganimedes. "Aquilo ali é um chiqueiro", disse Alcebiades, que vinha chegando do banheiro. Severino Ponciato, o prefeito que saía naquele momento do gabinete, encostou no tropel de cachaceiros para prosear. Pediu uma branca, virou e finalmente elucidou os matutos. "Seus pés rapados! Aquilo ali não é nada de banheiro nem chiqueiro." "Então o que é?" "Aquele troço é um elevador." "Oxi! Agora que eu não entendi foi nada", exasperou-se Romildo. "E que diabos que é um elevador?" questionou ignorantemente Alcebiades. "Ora, cabra sem eira nem beira mesmo", disse Romildo. "Elevador é um trem que você entra e ele sobe e desce." "Mas pra que alguém vai querer um elevador numa cidade que não tem nenhum prédio?" questionou-se gravemente o prefeito, virando outra branca. "Vai saber." O mistério continuou até o fim do horário de aula. Quando as crianças saíram e logo depois veio o professor Bernardo Perrault receber a encomenda. Claro que todos riram. Somente um velho idiota como Perrault iria comprar um elevador sem prédio para subir. Até o prefeito o escaneou. "Que vais fazer com essa geringonça, velho amigo?" Desculpe, prefeito. Eu posso, por enquanto, deixar essa peça aqui na praça, em frente à pedra do navio?" Severino, achando graça, consentiu que deixasse, desde que o professor elucidasse o motivo da compra. Claro, senhor. Eu vou fazer uma declaração pública ao povo, ainda esta tarde." "Se eu quero assistir", respondeu o prefeito bem-humorado. "Não perco de jeito nenhum." De fato, às 5 da tarde, todos estavam em frente à pedra do navio, em excitante ansiedade para saber que diabo seria aquilo e para que usariam. A peça era toda feita em ferro fundido, com placas de alumínio e alguns botões em sua frente, que iam do 1 ao 9. Havia 2 portinholas que se encontravam cerrando o pequeno cubículo. Esperaram o professor Bernardo subir à pedra do navio para explicar que diabos era aquilo. O professor aguardou alguns minutos em extremo silêncio antes de iniciar sua explanação diante do fato. "Amigos, alunos e ex-alunos, eu quero que se acalmem diante desse inusitado instrumento. Andava eu necessitado de uma cápsula de encerramento, revestida de chumbo grosso para um experimento que, acredito eu, irá colocar a Encruzilhada das Almas no mapa. Hão de saber os presentes que vivemos em uma área de estranha formação geológica, com reações químicas extremas, e como vocês sabem, eu sempre repito, tudo na vida é química. Seus corpos, as árvores, as pedras e até os seus pensamentos." "Responde logo, pra que essa geringonça?" Bernardo Perrault resignou-se, mas não desistiu de sua explicação. Como eu disse, a par das diversas particularidades dessa montanha, eu mapeei alguns pontos onde a energia e as fusões químicas sofrem uma enorme variação. São locais únicos no mundo. Passei os últimos 5 anos registrando os números e enviando os dados para o instituto onde meu amigo Albert Einstein trabalha. "Mentiroso!" gritou um cidadão,
Conta logo! Muito bem. Entendo a excitação dos senhores, mas eu peço humildemente que tenham paciência. A coisa é muito séria. Eu descobri um triângulo energético na região. São 3 pontos onde a fusão desses elementos são hiperbólicos. O experimento que vou fazer pode mudar a história da humanidade e todos irão se beneficiar disso. Há no Vale do Esquecimento um reator dentro de um poço, onde a radiação é formidavelmente anormal. Formidavelmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo, esse foi muito difícil de encontrar. Ele se encontra numa caverna escondida e eu espero dividir a localização com vocês em breve, logo depois do experimento. E o terceiro ponto? Perguntou Plínio Marx, curioso. O terceiro ponto? O terceiro ponto é justamente aqui, na pedra do navio. E no que consiste esse seu experimento? Perguntou o médico da cidade, Aristóteles Matias. Obrigado pela pergunta, doutor. Eu acredito que com a fusão de elementos existentes nos outros 2 pontos, aliados a uma enorme carga de energia, posso abrir um buraco negro com um espaço grande o bastante para que eu possa viajar por ele com esse elevador. Viajar para onde? Perguntou o prefeito, tentando segurar o riso. Ora, prefeito, viajar pelo tempo. Uma explosão de risos invadiu a Praça da Matriz. Todos os moradores riam, gritavam, choravam de escárnio, alguns até se rolavam no chão. O professor foi humilhado, achincalhado, insultado e até jogaram restos de alimentos nele. As crianças que vinham se aproximando ajudaram o professor a descer da pedra do navio. Emiliano João tinha grandes dúvidas em relação ao depoimento em forma de discurso do mestre. É capaz mesmo do seu tio conseguir viajar no tempo? Indagou ao Pierre que vinha na frente. Eu não sei, Emiliano. Não sei. O garoto pensou na moça do quadro. Se pudesse, voltaria no tempo para ficar com ela. Aos 14 anos, o menino tinha um testosterona no auge. Pensava na garota do quadro o tempo todo e por muitas vezes tocava em seu corpo, imaginando o toque doce, alvo e macio dela. Quando enfim se dava conta que ela estava morta e podre debaixo da terra, ele sofria uma dor cortante e contínua. Trancava-se no quarto e tinha pesadelos horríveis. Certa vez foi ter com o padre Rubião. Padre. Pois não, meu filho. É normal termos tanto medo? O medo é um mecanismo natural que Deus nos deu para evitarmos certos perigos. É por causa do medo que estamos vivos. Eu entendi, padre, mas é normal a gente ter medo o tempo todo? E não. O medo deve servir de precaução e não de limitação da vida, meu filho. Olhe só para esse horizonte, menino. Veja quantas colinas, montanhas e pastos. O mundo é muito grande. Você pode desbravar tudo isso ou ficar em casa morrendo de medo. Pense nisso. Vai viver, menino. Vai buscar sua felicidade. Na diretoria da Escola Municipal Célia Ponciato, o diretor Montreal, junto com a professora Gerúndia, convocaram o professor Bernardo para uma reunião extraordinária. O simpático e bonachão Perrault chegou trazendo seus livros, mapas e cadernos nas mãos. Acabara de sair da sala de aula onde explicava sobre as grandes diferenças entre massa e volume. Achou estranho a composição da mesa inquiridora. Sentou-se e fez-se ouvidos. Professora, o senhor trabalha numa instituição de respeito. Começou Montreal. Sim, concordo. Quer levar o nome da nossa instituição à latrina? Eu não entendi, senhor. Ora, professor, viagem no tempo? Ficaste maluco? Se o senhor tiver tempo, eu posso explicar didaticamente para que possa entender.
São conceitos muito básicos, aliados às particularidades dessa cidade que... O senhor acha que nós somos retardados? Interrompeu o diretor. Veja, professor, essa é uma cidade sagrada. Encruzilhada das Almas se chama assim porque uma alma divina apareceu ao senhor coronel Emiliano Ponciato no dia em que ele pisou nessa terra sagrada. Agora o senhor vem falar de buraco negro? Veja, diretor, com todo o respeito, mas não acredito nem um pouco em almas que vieram visitar o fundador da cidade. Com certeza ele estava delirando. Imagine uma alma que desce do céu flamejante, que instrui o pobre homem a edificar uma cidade sobre as montanhas. Mas isso para mim está muito mal contado. Almas não existem, diretor. O que existe é a física, a química e a mãe natureza, provando que a ciência responde o que a religião finge responder. Professor, o senhor usa blasfêmias. É um desrespeito com a fé dessa cidade, onde já se viu ciência para quê? Para abrir buracos negros? Veja os livros de história da cidade. Emiliano Ponciato, ao chegar à pedra do navio, olhe só, sentou-se para descansar de uma longa viagem. Chovia e trovejava. Um ser vindo dos céus desceu numa cápsula sagrada. Instruiu-o de criar a moradia na montanha, edificar a cidade que hoje cuidamos como lar. Sinceramente, senhor Bernardo Perrot, o senhor é uma vergonha para a encruzilhada das almas. A alma existe sim, e o senhor um dia vai vê-la tão clara como uma imagem no espelho. Bernardo Perrot recebeu outra advertência por vilipendiar a fé dos encruzilhenses. Mas não recuou 1 centímetro. Continuou a construir sua máquina usando o elevador como base. Propulsores, uma gama de fios, reatores e condutores. Precisava apenas de uma grande tempestade, que jogasse uma carga enorme de energia na antena do elevador. Fez diversos estudos meteorológicos, a fim de prever qual era a próxima chuva, até que finalmente chegou à conclusão que foi anunciada solenemente ao povo. Será no domingo. Encruzilhada não acreditava que um professor de escola secundária, com a barriga protuberante e os bigodes brancos que subia e descia com um violino debaixo do braço, poderia quebrar a barreira do espaço-tempo. Entretanto, era um espetáculo. E Encruzilhada das Almas adora um espetáculo. É claro que ninguém iria perder a partida do mestre. Enquanto a semana decorria e o professor fazia os últimos ajustes na máquina, o povo foi aos poucos se animando. Queiroz Leão mandou construir bancos de madeira em frente à Casinha do Tempo, como começaram os populares a chamar. Viriato Sabuja mandou fazer uma faixa a ser colocada em plena praça com os dizeres: Boa viagem, mestre. É claro que tudo não passava de uma gozação com o físico. Até o prefeito entrou na jogada, colocando a guarda municipal para que, no domingo, dessem uma salva de tiros oficiais ao valente viajante do tempo. Todos estavam evidentemente achando graça do pobre homem a trabalhar todo suado na sua casinha do tempo. Todos, menos um, Cipriano Cátria Neto, pai de Maria Belina e Leopoldo, dono do conjunto de lojas Cátria, presentes em todo o estado. Cipriano não via graça no circo instalado em frente ao maquinário de Bernardo Perrot. Aliás, andava Cipriano muito preocupado. Certa tarde, Leopoldo, saindo da cozinha com uma laranja nas mãos, observou o pai sentado embaixo da mangueira imperial no fundo da horta da casa. A mesma mangueira que Valentim Cátria, 80 anos antes, brincava com o seu neto, filho de Belina. Leopoldo ficou escondido a observar. O que seu pai fazia ali, sozinho, a conversar? Ainda o pegou mais 2 vezes embaixo da mangueira a prosear com o vento. Na terceira, decidiu se esconder e tentar ouvir a história. Tudo o que conseguiu desvendar foi uma prosa sem pé nem cabeça. Dizia o pai de Léo: Mas você tem certeza? Não há outra solução?
Mas por que o menino? Oh, nossa! Está bem, está bem. Cipriano cessou a conversa e saiu a chamar Leopoldo Cátria. O garoto pulou a cerca e deu a volta na casa, chegando pela rua. Ao ver o filho, Cipriano mudou suas feições, fingindo rigidez no olhar. Menino, você vai levar uma encomenda para mim. Já é um homem, consegue levar sozinho uma carta. Leopoldo não entendeu bem, mas prestou atenção. Garoto, eu sei que você não entende seu pai, mas tudo é para o seu bem e para o bem de todo mundo. Você vai fazer essa viagem e talvez não entenda muito bem o que vai acontecer. E se precisar de alguma coisa na volta, pode bater na casa do Nhô Fontes, em Cruzerte. Toma cuidado, viu, garoto? Tome as decisões certas. Um dia você vai ajudar a resolver todos os problemas. E lembre-se, sempre tome cuidado com os cruzados, viu? Saiba se esquivar. E nunca se esqueça, eu estou te tirando da cidade por um motivo. E eu tenho minhas razões. Entenda seu pai. Eu estou te protegendo. Leopoldo continuou sem entender nada. No entanto, nunca tinha ouvido seu pai falar assim com ele, de uma forma humana, paternal. Teve a impressão que toda a maldade que seu pai fez foi por algum motivo maior que ele simplesmente não poderia saber. De toda forma, teria muito tempo para pensar nisso. Muito tempo mesmo em sua odisseia de volta à casa. Foi ter com os meninos que se encontravam no farol do mirante. Estranhamente, todos já haviam descido para ajudar o professor Bernardo com seu traje especial de viagem intertemporal. Somente Monique vislumbrava o horizonte em estranha meditação. Sua rara beleza destoava da montanha estéril, fazendo a impressão de que talvez ela fosse a Rosa de Exupéry. Anos mais tarde daria vida ao seu monumental romance. A simples suntuosidade de suas vestes faziam de todas as colinas o seu reino. Motivada por uma liderança natural, como se a própria terra se curvasse diante do seu poder. Um poder ingênuo de menina com o olhar de mulher. Só quem se apaixonou aos 15 anos sabe dizer do que uma pequena rainha é capaz. Leopoldo ficou a admirar de uma certa distância a moça que faria um cego recuperar a visão, tão somente para desfrutar de sua natureza celestial. Era sua pele de um tom da terra fresca e úmida brilhante como as cores do pós-chuva, desenhando um prisma em seu dorso. Seus olhos mandavam, ordenavam, faziam crer que há realmente uma força de providência divina a colocar as coisas em ordem para o homem. Tão desorientado na vida. Ah, como Leopoldo se lembraria desta tarde. Como ele tentaria em vão resgatar aqueles momentos nas noites infernais em busca da cidade da montanha. Como ele gostaria de não ter ido entregar a encomenda e como ele odiou seu pai por isso. Aproximou-se de sua fronte aveludada, tão somente para lhe dizer: Monique, você fica lindo de vermelho, sabia? Disse já prevendo o assunto desagradável. Eu vou viajar por uns dias. Não vai assistir à partida do mestre Bernardo? Não vai dar. E você volta logo? O quanto for possível, Monique. Léo, o quê? Eu gostaria que você não fosse. E por quê? Eu sei lá. Eu senti uma coisa estranha. Uma palpitação. Eu volto logo. Na segunda ou na terça. Eu espero assim. Eu não saberia o que fazer se... Veja, disse retirando um objeto do bolso. Esse foi um presentinho da minha avó. Eu quero que você fique com ele, Léo. E não ouse tirar do pescoço, ouviu? Era um pingente dourado, ricamente trabalhado por algum artista barroco. Trazia um coração desenhado, preso a uma correntinha delicada. A peça, de sutil delicadeza, emocionou o gigante.
Ela tinha apenas 15, Léo 14, e o amor sentido pelos dois era maior do que a montanha. O amor de adolescente é sempre o primeiro voo, diante de uma infinitude de nuvens no horizonte. Finalmente, após alguns minutos trêmulos de espasmos, Leopoldo conseguiu enfim dizer a palavra. Casa comigo quando eu voltar. Mas nem temos idade de nos casarmos. Não importa. Fica comigo até podermos. Monique hesitou. Leopoldo sentiu. Logo suas mãos ficaram frias e parecia ter aberto um enorme buraco sobre seus pés. O garoto forte deu 2 passos para trás e vinha se virando para descer as pedras do mirante, quando ouviu a voz de Monique. Léo, oi. É claro que eu caso contigo, é claro. Abriu-se então o maior sorriso da vida do garoto. Explodiu numa altivez soberba e desceu gritando a montanha. Monique realmente o veria na terça. Mas Leopoldo... A ele esse encontro demoraria um pouco mais. Capítulo 14. Os sonhos da montanha invadiam os corações de quem era jovem. Estar apaixonado é uma condição necessária para quem tem 15 anos e respira o ar estudantil, como ouviria mais tarde um poeta naquelas bandas cantar no violão. Pela primeira vez, Emiliano João sentiu os olhares penetrantes de Maria Belina. Foi no sábado à tarde, após o catecismo, quando enfim saíram os amigos de mãos dadas pela praça a sorrir para o sol. Sentiam-se felizes por uns terem aos outros. Gastão é em sua inocente falta de jeito com as coisas e as garotas. Monique brincando com sua beleza. Leopoldo fazendo flexões no chão. Maria Belina a brincar com o cãozinho que vinha se enroscando em suas pernas. E Emiliano João a sonhar, sempre tentando prever o que viria. Era a beleza e a maravilha de saberem que sempre teriam uns aos outros, para dividir os anseios, os sonhos e os amores. Mas é claro que a vida não é assim. Muita pedra rolaria pelas montanhas antes de todos se reunirem novamente. Era a hora de Leopoldo Cátria deixar a cidade. Pegaria uma carona paga com o Salvador Petroni. Conforme o caminhoneiro fazia, intimamente muito aliviado do trem evaporar e ele não perder o seu ofício de leve trás na cidade. Os amigos deram um abraço no pequeno grande garoto, que novamente recebeu de Monique um afago carinhoso. Subiu no caminhão e na terça-feira voltaria. De fato voltaria. Foi com temperança que Monique Ponciato viu o velho Ford de Salvador emborcar na ladeira velha para ganhar a cordilheira, rumo à Cruz Verde. Logo vinha descendo o professor Bernardo, mas foi interceptado pelo guardinha Matias, um senhor que prestava serviços à prefeitura há pelo menos 30 anos, sem nunca precisar por nenhum dia tirar o cacetete da bainha. Usou sua natural força de expressão para convidar Perrault a ter com Ponciato em seu gabinete. Senhor prefeito, disse entrando na sala bem decorada, diante do robusto homem sentado à sua frente. Senta aí, viajante, continuou com escárnio. Me explica no português dos mineiros, que trem é esse que você vai fazer? Ah, veja, prefeito, essa terra, todos sabem, é incomum. Digamos que acontecem coisas aqui que não acontecem em outros lugares. O senhor concorda? Podemos dizer que sim. Pois bem, o que os outros dizem ser magia, providência divina, entre outras crendices, eu prefiro chamar de ciência, química, física, pesquisas, etc. Passei 5 anos pesquisando. Algo me fez crer que, com alguns reatores unidos a uma cápsula propulsora, posso chegar muito próximo à velocidade da luz, proposta pelo meu amigo de mestrado Albert Einstein. Ao ultrapassar essa barreira,
E agora eu terei de discordar do meu estimado amigo físico. Eu consigo abrir um minúsculo buraco negro, permitindo que minha cápsula seja enviada em um buraco de minhoca para outras dimensões do espaço-tempo. Eu entendi sem entender. E me diz uma coisa, isso não é perigoso pra gente, não? Veja lá, professor. A gente aqui é gente simples. Não tá acostumado a essas barafundas, não. E se você explodir lá dentro com esse trem mal acabado? Seu prefeito, se meus cálculos estiverem corretos, a viagem no tempo vai ocorrer sem prejuízos à cidade e seus cidadãos. Se for somente isso, pode ficar tranquilo, disse levantando-se da cadeira. Espera um momento, ordenou Severino. Senta aí, disse em tom ameaçador. Toma muito cuidado com as perguntas que fizer para o passado, viu, professor? Tem coisas que a gente não mexe. Deve morrer enterrado, para nunca mais voltar. Severino Ponciato acreditava no professor, apesar de todo o escárnio. Conhecia até onde chegava a determinação de um Perrault, e por isso temia. O passado fala muito sobre uma pessoa. Não que alguém precisasse ir muito longe no tempo para saber a índole de Severino Ponciato, mas existiam lacunas que efetivamente o prefeito preferia deixar incólumes. Capítulo 15. Domingo amanheceu ensolarado para o desânimo do professor. Entretanto, ele tinha total perseverança na mudança do tempo. Além dos banquinhos, Viriato mandara construir uma pequena arquibancada para assistirem todos os encruzilhenses ao primeiro viajante temporal. Seu Gomes até encomendara uma remessa de mais milho para conseguir dar conta sobre a demanda de pipoca que seria vendida naquela ocasião. A expectativa era grande e, apesar de Bernardo achar tudo aquilo uma besteira do povo, a plateia o deixava ainda mais nervoso. Mandara confeccionar um macacão de couro branco, revestido de tecido alumínio que ele mesmo não tinha a certeza se funcionaria adequadamente. A missa começou, com o padre Rubião falando sobre o tempo e a fé das pessoas. Que cada coisa acontece no tempo de Deus e a cada um há uma hora certa para as coisas acontecerem. A igreja estava mais cheia do que de costume, como era de se esperar. Bernardo chamou seu sobrinho de canto para as últimas informações. Venha cá, menino. Dê um abraço aqui no seu tio. Olha para mim, presta atenção. Olha, menino, eu não sei bem o que pode acontecer lá. E se tudo der errado, eu quero que você procure essa coordenada na montanha. Esse é o terceiro ponto do triângulo. E presta muita atenção, garoto. O que eu encontrei lá vai além de tudo que você possa imaginar. Tudo o que financiou esse experimento. E vai muito além. Eu encontrei a Câmara. A Câmara. Pierre arregalou os olhos sem acreditar. Então era verdade. A Câmara, descrita por Bellarmino Perrault em seus diários, realmente existia. Poderia provar a sanidade do seu antepassado e limpar o nome da sua família na cidade e em todo o mundo. Presta atenção, menino. Se alguma coisa acontecer, tem uma mala. Baixou a voz para continuar. Há uma mala com ouro do seu tataravô. Lá tem muito mais. Eu só tirei o bastante para você fugir dessa cidade. Some daqui. Você já é um homenzinho. Pode muito bem chegar aos Estados Unidos. Lá Albert vai te esperar. Tudo vai dar certo, acredite. Estão aqui todos os passos. Esconda esse bilhete com você e que a ciência nos ajude. Ela com certeza vai nos ajudar. Bastou a missa acabar e uma multidão foi se formando. Alcebiades, o bêbado, resolveu ser o apresentador do evento. Senhoras e senhores, velhos e velhas carcomidas, gritou dirigindo-se ao clã de beatas liderado por Dona Quitéria e sua filha, a professora Gerúndia, que não perderiam por nada a vergonha pública do colega de trabalho. Crianças, cachorros e papagaios,
O que vocês presenciarão aqui nessa noite não será um truque, tampouco um milagre. Diante dos vossos olhos, o distinto cidadão irá sumir para uma época distante. E quando ele voltar, terá conhecido o presente, o passado e o futuro. Com vocês, o viajante temporal, Professor Bernardo Perrault. Muitas palmas anunciavam que o público já tinha entrado na brincadeira. Já seguravam nesse momento bandeirolas a flamular. Alguns mais animados ensaiavam o coro. Bernardo, Bernardo, Bernardo. O professor de química da Escola Municipal Célia Ponciato veio vestindo seu macacão intertemporal. Tinha em uma de suas mãos seu inseparável violino dado de presente por Einstein. Acenou timidamente ao povo. Fez um sinal positivo aos seus alunos. Chamou Pierre e Emiliano para prepararem sua partida. Vejam, garotos, mantenham uma distância segura. Não se aproximem por nada e, por favor, segurem esse relógio cronômetro. Eu ficarei com um igual, dentro da cápsula. Quando eu sair, nós vamos comparar a passagem dos minutos. Ok, tio. Ei, o que foi? Pierre deu um abraço, emocionado. Na única pessoa que lhe importava de verdade no mundo. O único que lhe deu atenção. Que lhe criou e ensinou a teoria de Einstein. E foi nesse momento que as nuvens assumiram contornos sombrios sobre a montanha. Vinham reunindo-se há algum tempo, e agora avolumavam-se, tapando a luz do sol. O primeiro trovão se ouviu ao longe e assustou a multidão. Vieram outros e logo começou a cair os primeiros pingos. Logo viria a tempestade. Mas é claro, ninguém deixaria aquela praça antes do elevador com antena funcionar. Cidade pequena. O acontecimento de maior conjectura naquele ano fora seu Geraldo, o padeiro, ter conseguido expelir a pedra do seu rim. O monólito extraordinário ficara em exposição no caixa da padaria para que todos os cidadãos pudessem presenciar tamanha maravilha biológica. E agora, um viajante no espaço-tempo extrapolava toda e qualquer quermesse que já tinha ocorrido na cidade. A chuva caiu. O professor entrou na máquina. Conferiu em voz alta para que todos ouvissem. Domingo, 5 de agosto de 1945. Deu um último olhar ao povo, e principalmente ao sobrinho, que jazia encharcado a abanar as mãos para o tio. A portinhola se fechou. E ninguém respirava diante da expectativa maravilhosa. Alguns já choravam de emoção. As luzes do equipamento se acenderam. O reator estava funcionando. Dentro da máquina, nenhum sinal. Somente o professor e o seu violino. Até que houve um raio estupendo do céu, atingindo em cheio a antena de captação da casinha do tempo. Até hoje os cronistas do Encruzilhense e do Diário da Montanha divergem no que viram e escreveram. Mas os dois jornais concordaram que houve um clarão muito forte. Por 1/1000 de segundos a cidade não enxergou a máquina. Muitos dizem que ela nunca saiu dali. Outros convergem para uma aparente ausência do veículo. Principalmente os que estavam sentados em frente à jabuticabeira, que afirmaram veementemente ter visto, por um segundo, o padre, que estava exatamente atrás do elevador, na porta da igreja. De resto, os relatos foram os mesmos. Demoraram alguns segundos para a portinhola se abrir. E de lá sair o professor, cambaleando, tomado por extremo horror, tétrico, com o olhar baço, as pernas trêmulas, tentando se apoiar em algo que definitivamente não existia. O povo segurou novamente o fôlego para ouvir o que o embaixador do futuro tinha a dizer. Bernardo tão somente abriu a boca e dela saiu: Granori! E tombou morto.